Judas Iscariotes pelo olhar bíblico. Judas Iscariotes, sob a perspectiva bíblica, é conhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é lembrado principalmente por sua traição a Jesus, conforme relatado nos Evangelhos. Judas foi escolhido por Jesus para estar entre seus discípulos, participando de seu ministério e presenciando milagres e ensinamentos. Apesar de sua proximidade com Jesus, Judas é descrito como alguém que permitiu que a ganância e a tentação o afastassem da fé e da lealdade. Nos Evangelhos, Judas foi o tesoureiro do grupo e, portanto, responsável pelo dinheiro, mas há indícios de que ele teria um problema com a cobiça. Em João capítulo 12, versículo 6, é mencionado que ele era ladrão e frequentemente tirava dinheiro do que era coletado. A situação que culminou na traição ocorre quando Judas aceita 30 moedas de prata para entregar Jesus aos líderes religiosos. Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 16. Ato que ele realizou com um beijo no Getsêmani. Marcos capítulo 14, versículos 44 e 45. Um sinal combinado para que os guardas identificassem quem era Jesus. Os textos sugerem que ele teve remorso por sua ação. Em Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 5, é dito que Judas, ao perceber o impacto da sua traição, tentou devolver as moedas aos sacerdotes, e não sendo bem-sucedido, terminou tirando a própria vida. Judas representa, no contexto bíblico, a complexidade da condição humana, incluindo fraquezas como a tentação e a luta entre a fé e o interesse próprio. Ao mesmo tempo, sua história é uma advertência sobre as consequências da traição e da ambição desmedida, destacando também a importância do arrependimento e do perdão. Judas Iscariotes pelo olhar histórico e arqueológico. A visão histórica e arqueológica sobre Judas Iscariotes fornece um contexto mais amplo para entendê-lo, indo além dos relatos bíblicos. Embora os textos bíblicos sejam as principais fontes sobre Judas, historiadores e arqueólogos tentam preencher lacunas e entender melhor as circunstâncias de sua vida e de sua traição a Jesus. Historicamente, Judas Iscariotes é considerado um judeu que, como os demais discípulos, provavelmente compartilhava do contexto socioeconômico e político turbulento da Judéia do século I. Iscariotes pode ter origem na palavra hebraica Isquerió, que significa homem de Queriote, uma cidade na Judéia, o que sugeriria que ele era um dos poucos discípulos de Jesus oriundos dessa região, enquanto os outros vieram da Galiléia. Outra possível origem para Iscariotes é a palavra latina sicarius, significando homem do punhal, termo associado a um grupo de zelotes que se opunham ao domínio romano. No campo arqueológico, enquanto não há vestígios que confirmem diretamente a existência de Judas, a arqueologia tem iluminado o ambiente em que ele e os outros discípulos viviam. Escavações em cidades como Cafarnaum, Queriote, e em Jerusalém, onde o templo estava no auge, revelaram o contexto econômico e religioso da época. Moedas romanas e templárias do século I encontradas em Jerusalém ajudam a entender o significado dos 30 ciclos de prata que Judas recebeu, uma quantia significativa na época, especialmente em tempos de pobreza e dificuldades. Do ponto de vista histórico, Judas tem sido interpretado de formas variadas. Alguns estudiosos acreditam que sua traição tenha sido motivada por decepções pessoais, enquanto outros propõem que ele pode ter agido por motivos nacionalistas, esperando que a prisão de Jesus desencadeasse uma revolta contra os romanos. Em textos apócrifos, como o Evangelho de Judas, descoberto em 1978, ele é retratado até como um discípulo que seguiu as instruções de Jesus em uma traição planejada para que se cumprisse uma missão espiritual, embora esta seja uma visão minoritária e não aceita na ortodoxia cristã. Assim, o olhar histórico e arqueológico vê Judas não só como um traidor, mas também como um personagem complexo e, possivelmente, um produto das tensões políticas, sociais e religiosas da época. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.